técnico, o usuário Anderson será removido. Foi. O Anderson tenta voltar. Bora. Eu não sei o que é que ele escolhe, o aleatório dele, mas o programa ele é desse modelo. Vamos lá. Nem eu, viu, Thalita? Não sei o que ele escolhe. Vamos voltar para o meu desenho. Então, vamos lá. Só para a gente lembrar da aula passada. Eu tenho aqui azão, azão, cruzando com azão, azinho. Agora eu vou ficando melhor nesse negócio aqui. Ó, eu pego meu azão, azão e vou cruzar com o meu azão, azinho. Primeiro que eu vou fazer, eu vou pegar esse A e vou cruzar com os dois do lado de cá. Então, azão com azão, dá azão, azão. Aí eu venho aqui e vou pegar esse mesmo azão e multiplicar pelo azinho, que vai dar azão, azinho. Aí eu venho aqui e vou pegar o segundo azão aqui antes do x. Multiplico pelo primeiro do lado de cá. Azão versus azão, que vai dar azão, azão. Venho aqui e pego o meu segundo azão e multiplico pelo meu segundo azinho. Então, azão versus azinho, que dá azão, azinho. Assim tá dando para entender melhor do que ficar só falando no chat? Mesmo que seja letra de criança? Sim, bem melhor. Então, tá bom. Eu vou ainda ficar craque nesse esquema, porque eu não uso, como que chama? Mouse. Gente, será que o Anderson não voltou? Deixa eu mandar um recado para ele, que agora eu tô preocupada. Cadê, gente, nosso grupo? O Anderson, você conseguiu voltar? Se não voltou, manda seu e-mail para mim, que eu vou mandar o convite no seu e-mail. Manda seu e-mail aqui no grupo, por favor. Vai que ele tá achando que é bullying, né? Que eu removi ele. Então, olha só. Desse jeito, usando o Paint, eu acho que vai ficar mais fácil para a gente entender, tá? Então, hoje a gente vai fazer um monte de exemplos, um monte de coisa. Então, olha só. Quando que eu vejo que eu sou dominante, quando que eu vejo que ele é recessivo? Prestem atenção, isso aqui a gente está revisando da aula passada, tá? Toda vez que eu tiver o número a letra maiúscula, o azão, ele significa que vai ter um gene chamado de dominante. Todas as vezes que apareceu o azão. Então, quer dizer que aqui, ó, os meus 4 genótipos, ele me mostrou que são todos com azão dominante. Quer dizer que a característica que vai dominar, ela é geral, ela é 100%. Professora, como que você achou 100%? Que até os meninos do terceiro de farmácia me chamaram semana passada para a gente entender. Deixa eu fazer aqui para vocês entenderem bonitinho. Olha só. Cada letrinha dessa aqui equivale a um gene que vem do seu pai e um gene que veio da sua mãe. Então, quando ocorre o cruzamento para esse gene do seu pai ou o gene da sua mãe, vamos aqui falar de um casal que aqui ele tem olho castanho, aqui ele tem olho azul. Oh, meu Deus, estou pior do que uma criança de 2 anos. Então, castanho, azul. Lembra que eu tenho uma característica chamada de recessiva. Recessiva é toda vez que for minúsculo. E dominante é toda vez que eu tiver uma letra maiúscula, como esse azão aqui. Então, olha só. Toda vez que aparecer para você azão, azão, ou azão, azinho, ele vai ser
dominante. Eita ferro, peraí. Ele vai ser dominante. Vou pôr só um D que você vai entender tudinho, que é um dominante. Toda vez que aparecer azim minúsculo, quer dizer que ele é um gene recessivo. Então, se eu olhar aqui, a coloração castanha, ela é dominante. Se eu olhar aqui, a coloração do olho azul, ela vai ser recessiva. Tá certo? Até aí, beleza? A gente só tá fazendo uma revisão da aula passada, que teve gente que ficou dúvida. Então, sim, quando aparecer para você um cruzamento que seja um azão grande, significa que esse vai ser dominante. Beleza. O que é isso aqui? O que significa cada letrinha dessa? Significa um gene. O gene dos olhos castanhos. Mendel, na primeira lei, diz que tem que ser um parzinho de gene. Um gene, um par que veio do pai e um par que veio da mãe. Então, por isso que a gente fala duas letrinhas junto, porque são pares. Beleza. Esses pares que nós temos aqui, que eles estão juntos, são importantes porque são eles que vão dar as minhas características aí. Então, essas características, elas vão ser totalmente importantes aqui para o olho, ou para o cabelo, ou para o tipo sanguíneo, que a gente vai falar sobre ele. Então, cada um desses vai ser importante. Então, toda vez que você vê um A grandão, significa que foi dominante. Toda vez que vocês verem os dois A juntinho, é recessivo. Porque se você vê azão, azinho, ele continua dominante. Professora, o que é mesmo heterozigose e homozigose? Homo significa genes iguais. As duas letrinhas iguais aqui, ó. Isso aqui é homozigose. Professora, o que significa heterozigose? É quando eu tenho a letrinha diferente. Hétero quer dizer que eu tenho uma maiúscula e uma minúscula junto. Dois genes com características diferentes. Então, toda vez que a letrinha for igual, homozigose. Toda vez que a letrinha for diferente, heterozigose. Por que você tem que saber isso? Se ele colocar para você assim, ó, um indivíduo com homozigose apresenta o olho preto. Ele falou homozigose, quer dizer que vai ser azão. Se ele coloca para você um indivíduo heterozigoto para coloração do cabelo castanho, falou hétero, quer dizer que vai ser azão. Tá dando para entender, gente? Ou tá muito rápido? Tá dando para entender. Dona Carmilda, faz assim para mim, se a senhora tá entendendo. Ok. Thaís, eu ainda vou aprender. Eu descobri o Paint ontem de novo, tá? Eu vou ver como que digita no Paint, que eu ainda não aprendi. Então, olha só. Azim é homozigose, tá, Meire? Aí vamos ver o que o exercício conta para mim. Se o exercício falar que a coloração do olho é azul, você vai pensar para mim assim: azul é dominante ou azul é recessivo? Aí eu tenho muito mais gente de olho azul do que preto? Aí você vai falar: não, eu tenho muito mais olhos pretos. Então, quem normalmente é o dominante? O preto. Quem normalmente é o recessivo? O olho azul, o olho verde, né? Ah, os cabelos castanhos, de natural, tá? Não é os pintados, não. Eles são muito mais dominantes do que a pessoa que é loira. É muito mais recessiva. Aí vai ter assim, quando o exercício te falar, por exemplo, um exemplo, quando ela falar lá que é recessivo, como por exemplo do albinismo, que é quando a pessoa não tem pigmentação na pele, o exercício vai te falar que o gene do albinismo é recessivo. Aí ele te conta, você não vai precisar de desesperar, tá certo? Então, o exercício,
o que as pessoas têm mais dificuldades hoje na genética? É saber interpretar o exercício. Então, o exercício ele vai te dar um monte de informações. Então, vamos lá. Se o exercício falar para você que o homem é dominante, a mulher é recessiva, quer dizer que o homem só pode ser azão ou azão-azinho. E que a mulher só pode ser azinho-azinho, certo? Isso o exercício está te contando. Se o exercício falar que o homem é um dominante heterozigoto, ele vai ser azão-azinho. Se o exercício falar que o homem é um recessivo, ele só pode ser azinho-azinho. Então, o exercício, ele te conta o que ele quer. Tudo bem? Então, tudo é a base da interpretação. Agora, eu vou abrir um aqui para vocês, para a gente fazer juntos, certo? Então, vamos lá naqueles da semana passada, que teve gente que ainda teve dúvida. Então, eu venho aqui e eu vou fazer agora um cruzamento de azão versus azão. Se eu olho um exercício desse aqui, ou azim versus azim. Se eu olho um exercício desse aqui, você não tá vendo que ele é 100% igual só de olhar no exercício? Vamos perguntar o porquê desse percentual, que foi uma dúvida que os meninos da farmácia tiveram após a aula passada. Esse azão multiplica com esse de cá. Azão com azão. Esse azão multiplica com de cá. Azão com azão. Segundo aqui multiplica com o primeiro de cá, que vai dar azão. E esse multiplica com de cá, que vai dar azão. Vamos entender. Mendel diz que uma característica, ela equivale a 100%. Que ela é dividida em um par de genes da mãe e um par de genes do pai. O que Mendel quis dizer? Que essa característica aqui é 25%. Peraí, que ficou tão feio. 25%. Que essa característica aqui é 25%. Se a senhora quiser digitar, ali do lado do pincel tem um azinho. É só clicar lá e clicar no lugar que a senhora quer digitar, que ele abre a caixa de texto. Menino do céu. Calma. Essa? É, esse azinho. Agora clica no lugar que a senhora quer digitar e ele já abre a caixa de texto. Ai, que coisa mais linda. Será que você vai ficar pequenininha assim? Por enquanto, sim, mas se a senhora aumentar ali o tamanho, ali tá 18 o tamanho. Se a senhora aumentar, ele aumenta a letra. Ai, obrigada pelo ensinamento. É a mesma coisa que mexer no Word. Ou no é tipo inserir caixa de texto mesmo, é porque eu nunca tinha mexido com o Paint em si. Só que para a senhora apagar esse 25 agora, a senhora teria que usar a borracha. Tá, deixa eu tentar aumentar, não vai não. Ai. Professora, fica mais trabalhoso, fica aumentando a letra. Eu tô preferindo aqui no criancinha. Peraí. Vocês vão entendendo com 25 desse jeito, você só não pode piscar. Se você piscar, você perde o fio do negócio, tá? Vocês ficam prestando atenção para dar para vocês entenderem tudo. Mas obrigada pela aula aí, para quem estava me ensinando, que eu vou treinar à tarde, para na próxima aula eu conseguir usar a caixinha de texto. Então, olha só.
A única diferença é que ela tem que aumentar o texto antes da senhora digitar, porque se ela clicar fora, o Python, ele transforma aquele texto que a senhora digitou em imagem. Aí a senhora não consegue editar mais. A senhora teria que apagar para editar de novo. Vou treinar esse esquema aqui. Obrigada, gatinho. Então, vamos lá. Eu tenho, então, 25% aqui de cada par de características que vieram desse cruzamento do azão-azão. Se eu for olhar agora quem é dominante, a gente vai olhar nesse primeiro A, ele tem A maiúsculo, então ele vai ser dominante. Então, a gente já tem 25%. Olhei esse segundo aqui, ele também tem azão, então ele também é 25% dominante, então a gente já tem 50%. Olhei esse terceiro aqui, ele também tem o azão maiúsculo, ele também tem dominância. Então, vai dar 75%. Olhei meu quarto azinho aqui, ele também tem dominância, quer dizer que ele é 100% azão, azão. Deu para entender o que é essa porcentagem, gente? Então, olha só. Cada parzinho aqui que me der de resultado equivale a 25%. Então, vamos fazer um que ele dê diferente. Ali eu quis mostrar que ele é 100% azão-azão. E por ele ser 100% azão-azão, ele é 100% homozigoto. Agora, nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer com azão, azim, versus azão, azim. Você não pode olhar de cara e falar que ele vai dar só azão, azim. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque na hora que eu começar a fazer aqui, ó, azão versus azão, vai dar azão, azão. Na hora que eu pegar aqui, azão com azim, vai dar azão, azim. Na hora que eu pegar o azinho aqui com azão, vai dar azinho, azão, mas eu sempre coloco o A maior primeiro para não confundir depois. Para ter um padrão. Quando eu pego o segundo azinho com o segundo de cá, eu coloquei azim, azim. Beleza. Agora, olha só que interessante. Eu tenho 25% aqui em cada, mas vamos olhar. Eu tenho outro azão, azão aqui nos meus 4 genes? Não, então ele equivale a 25% de azão, azão. Aqui vocês lembram que eu tenho 25% e aqui 25%? Como os dois são iguais, eu somo os dois e vai ficar 50% de azão, azim. E como eu tenho aqui meu azim, azim, somente 25%, porque ele é só uma vez, eu vou ter aqui um indivíduo que ele tem 25% de ser azão, azão, ele tem 50% de chance de ser azão, azim, e ele tem 25% de ser azim, azim. Então, isso aqui mostra essa porcentagem de ser azão, azim. Aí, se eu te pergunto no exercício, quantos por cento esse indivíduo tem chance de ser dominante? Vamos lembrar o que eu tenho que olhar? Onde aparece o meu azão. Então, aqui ele tem azão. Aqui ele tem azão. Aqui ele tem azão. Então, 50 mais 25 tem 70 e 5. E que esse gene está desenvolvido nela, em você, né? Então, fica aí a dica. É produzir. Ele tem 75% de chance de ser aqui dominante. Se eu olhar aqui o recessivo, que sempre vai ser o azinho, azinho, recessivo sempre tem que ser as duas letras minúsculas. Ele tem 25%
de chance de ser recessivo. Se eu estivesse falando de um casal que tem pais de olhos azuis, um dos pais tem olho azul, mas aqui os dois têm olho castanho. Beleza. Qual que é a possibilidade desse casal ter um filho de olho azul? 25% só, que é o gene recessivo. Ele tem 75% de chance de ter olho castanho. Tá dando para entender isso, gente? Sim. Sim? Sim. Alguém não entendeu? Vocês não precisam de ficar com vergonha. Sim. Ok? Vocês colocam para mim no chat, não precisa nem de falar. Se não entendeu, eu explico 50 vezes se for preciso. Tá bom? Ah, professora, eu não entendi a porcentagem. Escreve, porque eu ainda não consegui ler mente. Então, eu acho que tá todo mundo entendendo. Vamos para mais um? Bora para mais um. Agora, eu vou fazer um indivíduo que seja azão, azim, versus azim, azim. Esse indivíduo aqui tem o olho verde. Esse indivíduo aqui tem o olho preto. Mas, possivelmente, alguém da família, aí, ó, por ele ser heterozigoto, tem alguém da família que tem o olho claro. Beleza. Vamos ver qual a porcentagem do filho desse casal ter o olho verde. Verde é o azim, azim. Então, eu vou vir aqui, ó. Azão, azim, que dá azão, azim. Eu vou vir aqui, azão com azim, que dá azão, azim. Eu vou vir aqui no azim, azim, que vai dar azim, azim. E eu vou vir aqui no azim com segundo azim, que vai dar azim, azim. Qual que é a chance do filho desse casal nascer com olho verde? Escreve aí no chat para mim. 50%. 50% para cada um. 50% de chance de ser olhinho verde, 50% de chance de ser o olhinho preto. Então, vai dar sorte nesse caso, já que deu 50% de cada um. Então, olha só, o que é importante? A gente lembrar que cada parzinho de gene aqui é 25. Professora, por que deu 50%? Porque eu somei os iguais, ó. Azim com azim pequenininho aqui, eu tenho 2 vezes. Então, eu venho aqui e somo esses, deu 50. Eu venho aqui e somo azão, azim, que deu 50. Aí eu pergunto para você, quantos por cento aqui é homozigoto? Possibilidade da homozigoto. Vamos lembrar, homo é letrinha igual, hétero é letrinha diferente. 50%. 50% de azão, azim, que é heterozigoto. E 50% de azim, azim, que é homozigoto. Tá dando para entender, gente? Dessa forma ficou mais fácil do que na aula passada? Sim. Acho que facilitou, né? Um pouquinho. Então tá. Então a gente vai continuar. Por quê? Porque a gente está falando agora da primeira geração, desse primeiro filho. Mas esse filho casa com outra pessoa. E eu quero saber a possibilidade do meu neto nascer com a cor dos olhos, do meu filho nascer com a cor do olho do meu pai. E agora? Agora eu vou ter a minha segunda forma de visualizar a geração. Então, aquela coisa, meu filho tem tantos % de possibilidade de ter olho tal. Então, vamos lá, eu vou fazer para vocês o meu, tá?
Então, vamos lá. A minha mãe é negra. O meu pai tem o olho azul. Então, possivelmente, o meu gene é azão da minha mãe, azinho do meu pai. Possivelmente. Beleza. Casei com meu marido, Júnior. O pai dele tem o olho verdinho. Possivelmente azinho. A mãe dele tem o olho pretão. Possivelmente a mãe dele é azão. Então, essa aqui é a segunda geração. Primeiro eu quis saber por que que eu apareci de olho castanho. E ele também tem um olho castanho. Nós queremos saber qual a possibilidade do meu filho ter o olho azul ou verde dos nossos pais. Beleza, então nós vamos fazer agora a segunda geração. Azão, azão. Quer dizer que eu já tenho 25% de ser preto ou castanho. Azão, azinho. Quer dizer que ainda continua o preto dominante. Tem o azão. Azinho, azão. Quer dizer que o azão continua aqui. Azinho, azinho. Quer dizer que meu filho só tem 25% de chance de ter o olhinho verde do vô paterno ou azul do vô materno, mas que as nossas mães, que têm os olhos dominantes, que é o castanho ou o preto, meu filho vai ter 75% de chance de ter o olhinho dele igual o meu. Deu para entender? Oi. Mas mesmo com essa quantidade pequena de 25%, pode acontecer de vir? Sim, pode, 25%, né? Sim. A gente tem chance. O ruim é quando fala assim, vou te dar um exemplo, tem gente que vai lá e faz o teste de paternidade, né? Aí o cara fala assim, mas eu não sou o pai da criança. Aí fala, uai, mas o exame de DNA é 99% de chance de estar certo. Mas aí ele pegou no 1%. Ele não ser o pai. 1% é diferente de 25%. Entenderam? Então, assim, eu tenho grande possibilidade do meu filho ter, nem que seja um deles. A gente vai aprender isso quando a gente fizer o heredograma, que é aquele da bolinha, do quadradinho, tá? Então, o Ian perguntou assim, se tiver uns 4 filhos, pelo menos, um deles sai. Ô, Ian, tem gente que faz isso para tentar ter uma filha mulher, por exemplo. Aí ele fala assim, eu vou tentar mais um, aí vem tudo homem. Vocês vão aprender sobre XY, tá? Que o homem, ele é XY e a mulher, ela é só X. Então, tem grande chance de ter aí o filhinho homem, ou grande chance de ter a filha mulher. A gente vai ainda aprender sobre isso. A Cauane falou assim, como que eu sei, por exemplo, que o olho azul é azinho e o castanho é azão? Cauane, nos livros, ele já te dá a probabilidade. O que é mais comum? Você vê um olho azul na rua ou um castanho, Cauane? Não é muito mais comum eu ter um castanho? Então, por exemplo, o castanho, ele domina muito mais que o olho azul. Já pensou se eu tivesse olho azul? Eu ia ser um nojo. Então, eu ia ter o quê? A possibilidade de ser uma dominante. Eu ia ter muito mais gente dominante do que, né, os outros. Professora? Então, oi. E quando a mãe tem o olho castanho e o pai tem um olho verde? E o filho nasce com o olho meio castanho e meio verde, esverdeado. Não existe o meio castanho, meio verde, não. Existe a coloração mais clara daquilo ali. Então, por exemplo, não existe, porque ele nasceu com o olho tal. O olho mel. Mel não é verde, mel não é azul, mel é castanho. Então, vai depender da coloração
daqueles olhos. Ou ele é verde, ou ele é azul, ou ele é castanho, ou ele é preto. O castanho, ele tem variação de cor. O azul pode ser azul escuro, azul claro, entendeu? Então, não vai ter isso, não. Agora, presta atenção. O olho muda. Quase todos os bebês nascem com o olho azulado. E com o tempo ele vai escurecendo. Agora nós vamos estudar, quando a gente chegar nessa parte de diferença. Vocês já viram um gatinho que um olho do gatinho é azul, um olho do gatinho é verde? Vocês já viram isso? Eu já vi Heterocromia, né? Isso. A eu já policromia. vi Na no veterinária. siberiano. Oi, Thaísa. Eu já vi no cachorro husky siberiano. A Isso. metade do olho era metade azul e a outra metade era preta. E o outro Isso. olho era todo azul. Os huskies, eles possivelmente, quase a maioria deles, eles têm isso, mas aí a gente vai estudar o porquê que isso acontece. Porque possivelmente um animal, em cada cruza dele, às vezes a mesma cadela ela pode ter o filho de 2 pais. Então pode acontecer mistura de DNA. A gente vai falar sobre isso na hora certa, tá? Então, quando eu falo de pessoas, normalmente tem pessoas que são exceções. Mas por enquanto a gente vai falar, tá bom? Só porque eu não vou misturar com heterocromia agora, porque eu preciso que vocês aprendam por fases, ok? Tem algumas pessoas que têm o olho de cada cor, mas isso aí são problemas genéticos, não vai ser uma parte ótima, não, ok? Não é que a mãe sempre vem primeiro, é o dominante que sempre vem primeiro, tá bom, Felipe? Então, olha só, vamos lá no nosso slide. Então, só para a gente lembrar que a gente fez da ervilhinha, ó, ervilha amarela ela é dominante porque ela tem o azão. Ervilha verde é recessiva porque ela é azim. Na primeira vez que eu tenho a primeira vez de cruzamento, ela deu 100% azão. Beleza, quer dizer que ela é 100% heterozigose. Mas quando ele cruza numa segunda geração, como se fosse um casamento aqui, ó, com outra que é hétero, eu vou ter aqui 25% de chance de ser azão, 25% de ser azim, 25% aqui de ser azim, que vai juntar os dois, e 25% de ser azim. Isso aqui é só o que a gente já fez lá no PEN. Então, tá. Importante. Lembra que a gente está falando de 25%, 50% e tal. Quando eu for falar de probabilidade, que a gente vai entrar aí nisso na próxima aula, olha só. Aqui eu não tenho 4 parzinhos de gene, que eu já sei que cada parzinho... Deixa eu pôr o preto aqui. Eu já sei que esse aqui é 25. Eu sei que esse é 25. Eu sei que esse é 25. E eu sei que esse é 25. Gente, deixa eu fechar minha cachorra de fora aqui. Moleca, você vai ficar aí fora. Na hora da aula, o carro da pamonha passa, o homem da selga aparece, tem tudo. Então, olha só, gente. Cada parzinho a gente já sabe que ele tem 25% de cada um. A gente já viu que cada um desses equivale a um par de gene aqui, um par de gene aqui, um par de gene aqui e um par de gene aqui. Ao todo, quantos pares eu tenho? Não é 4? Vocês estão acompanhando comigo o raciocínio? Sim. 4. Então, eu tenho 1 de 4. Eu tenho 1 de 4 aqui em cada um.
Nossa Senhora, meu 4 ficou tão lindo. Então, eu vou ter um de 4 em cada. Beleza. Eu tenho somente uma vez que apareceu azão. Então, quer dizer que é um de 4 mesmo. Aqui no azinho, ele não apareceu 2 vezes? Não foi? Acompanham comigo. Foi. Ele apareceu aqui e ele apareceu aqui. Então, em vez de ser um de 4, eu vou ter aqui 2 de 4. Por que eu vou ter 2? Porque ele apareceu 2 vezes. E aqui no azinho, eu vou ter um de 4 também. Professora, como que eu vou descobrir isso? Olha só. Quando você vê aqui, ó, proporção de 1, quer dizer que apareceu uma vez. Quando você vê aqui proporção de 2, quer dizer que ele apareceu 2 vezes, que ele é 50%. Quando você vê proporção de 1, é porque ele apareceu uma vez só. Lembra que eu tenho 4? Ó, aqui ele deu 75%, quer dizer que ele apareceu 25, mais 25, mais 25. Quer dizer que 3 foram iguais, amarelas. Quantas verdes apareceu? Uma vez só. Vamos fazer um desse? Vamos lá para vocês entenderem. Eu vou ter meu indivíduo agora. Azão. Versus azinho. Então, eu vou fazer o cruzamento. Azão com azão, que vai dar azão. Azão com azinho, que vai dar azinho. Azão com azão, que vai dar azão. Azão com azinho, que vai dar azinho. Então, olha só. Eu tenho quantas vezes aqui que aparece azão? 2. Não é 2? Quantas vezes que aparece azinho? 2. 2. Então, qual é a minha proporção? 2 por 2. Quer dizer que a característica apareceu 2 vezes de um, 2 vezes pelo outro. Se fosse assim, ó. Se meu resultado desse azinho, azinho e azinho. Eu teria aqui, uma vez que apareceu esse, por uma vez que apareceu esse, certo? Por 2 vezes que apareceu esse aqui. Entendeu o que é proporção? Sim. Sim. Alguém não entendeu isso? Eu explico de novo. Gente, conversa comigo. Diga, Eduarda. Ok, vamos lá. Vamos de novo. Professora, essa proporção que deu 2 por 2, né? Que são das características que aparecem 2 vezes. É da mesma maneira naquela que deu 2 sobre 4, 1 sobre 4, ou é diferente, assim? É a mesma coisa, só que a gente vai dividir para vocês entenderem. E para que eu estou explicando isso? Para eu poder ensinar o quadrinho. Aquele quadrinho que no ensino médio as pessoas quase morrem na hora de estudar ele. Então, primeiro eu estou passando para vocês por partes para chegar no quadrinho, tá? No quadro é mais fácil. Eu tenho 4 quadradinhos, quer dizer que se deu um só, ele é 1/4. Então, a gente vai chegar lá. Calma lá, vamos lá, ó.
Meu resultado deu azão, 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 azim, azão. Oxi, isso era um A, tá? Será que criança desenha melhor? Azão, azão. E azim, azim. Até o final desse semestre eu vou estar craque nesse negócio aqui. Então, olha só. Esse foi o resultado daquele cruzamento. Aí, eu vou ver quantas vezes que apareceram aqui, ó. Ele. Não apareceu uma vez só? Sim. Quantas vezes que apareceu esse aqui, o azão azim? Ele não apareceu duas vezes? Quantas vezes que apareceu esse aqui? Ele não apareceu uma vez? Então, essa proporção aqui, ele vem dessa forma. 1 por 2 por 1. Beleza. Isso aqui é o mesmo que eu dizer que ele apareceu uma vez em 4. É o mesmo que eu dizer que ele apareceu 2 em 4, que aí eu vou fazer isso aqui, ó. E ele vai dar 1 meio. Que é o mesmo que dizer que apareceu 1 por 4. O que significa isso? Eu tinha 4 pares de genes, ó. Eu tinha... Calma aí que meu negocinho sumiu. Achei. Eu tinha esse aqui, que é 1, esse que é 2, esse que é 3 e esse que é 4. Apareceu quantas vezes o azinho azim? Uma vez de 4. Quantas vezes que apareceu o azão azim? 2 vezes de 4. Quantas vezes que apareceu o azão azão? Uma vez de 4. Então, na genética, eu posso usar tanto esse número aqui, dessa forma, quanto o número dessa forma. Até aí, tudo bem? Tudo. Até aí, beleza? Ok. Então, até aí é o que eu precisava que vocês soubessem até agora. Então, olha só. Eu vou passar para vocês aqui no chat. Vocês conseguem copiar no caderno? E eu vou parar de apresentar para ficar maior. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho. Aí. Eu vou colocar para vocês algumas questões aqui. Por que eu não vou colocar no arquivo? Porque tem muita gente que ainda está sem acesso na plataforma, ok? Então, eu vou passar para vocês uns exercícios aqui de fixação. Aula passada, a gente fez 4 juntos. Só que agora eu vou passar teoria para vocês. Anotem. É para fazer no caderno, ok? Depois, na hora que a gente for fazer o exercício de revisão, certo? Aí vocês tendo isso no caderno vai ajudar para vocês fazer o exercício de revisão. Tudo bem? Todo mundo entendeu que é para fazer no caderno? Sim. Ok. Por que eu vou fazer no chat, gente? Porque tem gente que não tem o Word no celular e o Word não vai abrir, tá? Para quem falou aí para fazer no Word. Então, a gente tem que pensar aí em todo mundo. Então, vamos lá. 1. Exercício. Por que eu só não vou digitar? Porque eu vou explicar um por um. Coloca para apresentar a sua tela, então. Daí você digita na tela, a gente fica vendo pela apresentação do Word. Tem uma professora nossa que faz assim, dá certo, Elaine. Pelo Word. Tá abrindo aqui. É porque assim, gente, a gente tenta fazer diferente, tem uma galera que reclama de todo jeito, sabe? Ontem eu fui fazer assim, o menino falou que ele saiu prejudicado porque ele não tinha o Word no celular,
porque o outro saiu prejudicado, porque o celular dele não abre PDF. Vocês não têm noção o que a gente passa. É tenso, viu? No Word, só para a gente copiar, professora, para ficar mais fácil para a gente copiar, para a Não, gente ver. eu só estou explicando para vocês por que eu falei que eu iria passar no chat, porque ontem eu tentei fazer isso na aula da noite, e o menino falou que ficou prejudicado porque o celular dele não tinha Word nem PDF. Então vamos lá. Porque tem professor que ver? passa isso no Word para a gente copiar, né? Aí quem tiver o Word no celular faz, quem não tiver, copia, né? Vocês conseguem ver, pessoal, a tela do Word aqui, por favor? Sim. Sim. Então vamos lá. Espera. Não copiar 6 ainda, não, tá? Deixa eu fazer aqui na ordem, senão vocês não vão entender. Gente, já que eu digitei no Word, eu vou postar para vocês, né, na plataforma. Termina na 12 aqui por enquanto. Copiem para eu explicar.
Professora, Tem como a senhora subir um pouquinho? Tem. Professora, não vai poder responder no Word, não? Eu vou explicar para vocês certinho. Vamos fazer diferente. Vamos colocar esse negócio valendo nota. Mas eu falo assim, tem que fazer no caderno para poder mandar depois ou pode ser no Word? Pode ser no Word, pode ser foto. Vamos conversar aqui para vocês entenderem. Quando todo mundo terminar de copiar, me avise. Você vai postar na plataforma, não vai? Essas perguntas? Vou postar, mas eu vou explicar agora cada um deles. Tá ok. Eu vou falando aqui, gente, vocês vão copiando, tá? Então, olha só. A nossa prova vai ter o valor de 70. E nós temos 3 pontos aí de atividade e trabalho. Nessa primeira fase, eu vou fazer assim, eu vou colocar essas 12 questões valendo aí meio ponto e vou colocar umas de marcar X, que vai ser de cruzamento, tipo assim, aquele dos olhos azuis, aquele do cabelo preto, vão ter algumas que vão ter alternativas que vai valer o outro 0,5. Então, vocês terão 2 atividades. A outra eu ainda não vou postar só no domingo. Essa aqui, você já tem ela hoje. Então, vai ser o valor de 0,5. Você pode fazer ela no Word, responder ela para mim. Você pode responder ela para mim no seu caderno, que eu sei que tem gente que não tem computador, que só está no celular. Como que nós vamos fazer? Eu vou abrir para vocês um repositório no dia da aula de hoje, que vai estar lá assim, postar a atividade do dia 24/9, valor 0,5. E vocês vão ter um lugar lá para postar essa atividade. Pode ser ela na foto, manuscrito do caderno. Espera só um instantinho. Pode ser ela digitada, vocês vão postar ela para mim lá. A nossa próxima aula, a gente faz correção. A de domingo não é para a semana que vem. A que eu vou colocar lá para vocês é para outra semana. Então, vocês vão ter aí vários dias para fazer. Tudo bem? Diga quem ia perguntar. Já respondeu, professora. Obrigada. Respondeu? É porque Então, se eu postar domingo, segunda não dá tempo. Posso? Professora. Todo mundo já copiou? Deixa eu voltar para cá. Tirar uma dúvida com a senhora. Vou tirar, peraí. Vou copiar as últimas 6 aqui no chat, para quem não terminou. Ó, para quem não copiou, as perguntas estão aí no chat. Deixa eu falar com vocês aqui. A senhora vai postar no... A senhora vai postar no Moodle? Vou no meu colocar. No meu caso, eu tenho acesso, mas não tenho a matéria disponível. Certo. O que vocês vão fazer? Vocês vão falar com o Fernando. Eu já falei para vocês lá no grupo, eu passei o celular dele. Ju, eu vou mandar lá de novo. Você vai falar com o Fernando, você vai falar, Fernando, não tá aparecendo. Eu falei com ele, aí eu falei com a Karine, porque eu tenho que ver a questão da minha grade. Eu sou plano de estudo. Aí ela tá organizando para o Fernando organizar. Certo. Por enquanto, você vai fazer ele. Tá bom? Você tá no caderno. Você não vai precisar de
de fazer diferente. Se der o dia da postagem e você não tiver acesso ainda, e a gente vai ver para você me enviar por e-mail e depois você vai postar. Tá bom? Não tem problema não, a gente combina. Nada que vocês não sair prejudicados. Tá certo? Obrigada. Então, o que nós vamos fazer? Essa atividade que eu estou passando hoje é quinta. Nós não vamos corrigir segunda agora. Presta atenção no que eu estou explicando. Não é para segunda que vem. Porque eu sei que você já tem vários trabalhos e eu vou deixar para que nossas quintas-feiras, que é essa de 15 em 15 dias, seja para atividades. Eu vou tentar fazer assim. Toda segunda, matéria nova. Toda quinta, exercício de fixação. Então, o que nós vamos fazer? Presta atenção. Vocês vão fazer essa atividade agora. Segunda-feira tem matéria nova, que eu vou ensinar probabilidade. Na quinta-feira da outra semana, é o último dia de postar esse exercício, porque eu vou corrigir na quarta-feira. Tá? Eu vou colocar na plataforma bonitinha, a data certinha. Postar até dia tal. E domingo eu vou disponibilizar a parte 2 desse exercício. Essa aqui é a primeira atividade que eu acabei de passar. A segunda atividade vai ser essa de marcar, que vocês vão fazer o azinho, 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 azão. Então, vocês vão ter 2 atividades, mas antes de domingo eu não vou postar, ok? Porque não vai dar tempo. Então, domingo eu coloco para vocês bonitinho. Professora, eu não tenho tempo de fazer. Vocês vão ter mais de uma semana para fazer. Postei domingo, você vai ter a semana inteira, até quarta-feira para postar, para quinta-feira a gente corrigir. Então, a gente vai fazer esse combinado, ok? Quando a gente tiver aula na quinta, vai ser exercício, correção, fixação. Todas as segundas-feiras, a gente vai ter matéria nova. Então, matéria na segunda, quinta, fixação da matéria. Tudo bem? São 2 atividades. Essa primeira atividade, eu acabei de passar para vocês. A segunda atividade, eu vou passar domingo. Alguém não entendeu isso? Quando vocês entrarem na plataforma, vocês falam. Juliana, você que não tem acesso à plataforma, você vai pedir lá no grupo, vai lembrar lá no grupo no domingo. Professora, manda o exercício aqui para mim, que aí eu mando o exercício em PDF lá no grupo, já que você não tem acesso para baixar ele, ok? Tudo bem, mas ok. Tem que me lembrar, porque a cabeça tá... Lembro sim. Tá certo? Então, obrigada. É isso. Deixa eu ver aqui uma pergunta que a Maria Eduarda fez. Para dar exemplo de dominante recessivo, para mostrar exemplo de por exemplo? Não. Dominante, azão, 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 azim. Recessivo, azim, azim. É esse o nosso exemplo. Se você quiser explicar lá que azão, azão seria o olho preto, se você quiser falar que o recessivo é o olho azul, tudo bem. Tá certo? Era isso mesmo? Certo. Então, assim, meninos, você já tem um exercício para fazer a fixação da matéria, certo? Diga, dona Carmila. Ficou... É porque eu copiei até o 11. Ainda tem mais quantas? Deixa eu ver. Até o 11 que eu copiei. Explique o que é. É só esse é 11? É só mais um, tá? Assim, ó. Explique o que é a primeira lei de Mendel na 11. E a 12 explique o que é a segunda lei de Mendel. É quase igual a 11, só muda o nome. Copiou? Qual? A segunda, né? Isso. A segunda lei de Mendel. Tá. Certo? Certo. A senhora entendeu? Precisa de ajuda? Se precisar, a senhora me liga. Tá bom. Amanda, eu vou postar ele, aí você pega, tá? Eu vou postar tudo para vocês e vocês copiam. Mas, por enquanto, tá aqui no chat, tá? Todas as perguntas estão aí. Então, assim, meninos,
Eu vou postar para vocês 2 vídeos para ajudar vocês a entender essa parte dos olhos. Segunda-feira, o que nós vamos aprender? Fator ABO e RH. Não faltem, porque todo concurso da área da saúde cai no mínimo uma questão falando sobre tipagem sanguínea. Aquele negócio, porque eu sou A positivo, meu marido é O negativo e meu filho pode ser o quê, professora? Porque meu filho é O, meu pai é A e meu marido é B. Por que não pode ser seu filho? Então, a gente vai aprender sobre isso na segunda-feira. Eu preciso de todo mundo lá, tá? Não faltem a aula. Por quê? Nós temos um feriado em plena segunda-feira. Vocês viram? Vocês viram que nós temos 12 de outubro em plena segunda-feira? Então, quer dizer que a gente já tem uma aula a menos aí. Para a galera que entrou, poderiam colocar para mim aí a chamada no chat para a gente deixar gravado? Coloca o nome, coloca o curso, coloca o período para mim, tá? Porque tem gente que ainda entrou pelo link hoje. Então, assim, gente, nós ainda temos esse feriado de outubro, ele vai dar na segunda, mas nenhum dá na quinta, então vai dar certo. Nosso tempo tá certo, tá bom? Qual que é a maior diferença para a gente? Nos organizar. Então, ninguém falta segunda, porque sistema BO é complicadinho. Então, eu preciso que você esteja online comigo para fazer as perguntas, que depois você vai ficar com dúvida assistindo sozinho. Tá bom? Certo? Alguma dúvida aí de vocês? Professora? Oi, Isa. Você já falou sobre a segunda lei de Mendel? Não, a gente não entrou na segunda ainda não. Tá. Por que a gente não entrou? Porque a segunda é a do quadradinho. Mas a senhora falou sobre ela, não foi? Falei tipo sobre... Assim, sobre o de hibridismo, né? Isso, eu falei sobre os conceitos, né? A gente fez a introdução. Você falava por cima, né? Sobre as características. E o que a gente vai fazer? A segunda lei de Mendel, eu não olho mais a cor do olho preto e do olho azul do meu filho. Eu vou olhar a cor do olho e do cabelo. Aquela ervilhazinha amarela e a ervilhazinha verde. Agora eu vou olhar a ervilha arrugada verde e a ervilha lisa amarela. Então, a segunda lei são 2 características, certo? Eu falei sobre de hibridismo, mas eu não entrei na lei em si. A gente só abordou. Abordou. Por que isso? Se você não aprender a primeira, na hora que chega na segunda, você desespera. Tem uma galera aqui que fez EJA e uma galera aqui que fez magistério e não teve biologia. Estão vendo a primeira vez comigo. Não tiveram genética. Teve muita gente que me mandou recado semana passada. Então, por isso eu estou um pouquinho mais devagar, tá certo? Para a galera que formou agora, talvez esteja muito devagar, porque você já está no pique. Mas se a gente vê aí, tem gente que há mais de 50 anos não estudam. Então, eu estou fazendo um pouco mais devagar, de parte por parte, porque eu quero que vocês aprendam. Certo? Tá dando Professora. Desse jeito? Escreve para mim aí no chat. Professora, na resposta da 12, por exemplo, se eu falar sobre a segunda lei de Mendel, eu colocar o que você já explicou, vale como resposta? Ou eu teria que complementar? Não. Eu posso colocar até onde você já explicou, então, né? Até onde eu expliquei. Tá bom. As perguntas que eu fiz é só até onde eu expliquei. Não tem nada que eu não falei até hoje. Tá? Porque o que é esse exercício? Exercício de fixação. Tá certo? Rogério, essa parte aí de reficofage, né? Para quem tá na genética, a gente vai ver só a parte da espécie.
Agora, sim, eu dou isso em botânica, em morfossistemática, aí a gente vê, né? Quando vocês entrarem lá em farmacobotânica, galera da farmácia e tal, vocês vão ver reficofage de novo. Elas estão na grade. Oi. A senhora vai postar a aula passada no Moodle? Deixa eu falar para vocês, gente. Ontem acabou a energia aqui na rua. Eu moro perto da Fama. Energia não voltava o dia inteiro. Quando voltou, a internet não voltou. Queimou o estabilizador do quarteirão, da rua. E aí eles ficaram até ontem, de manhã, sem internet. E aí vocês pensam, como que eu vou para casa da minha mãe, sendo que eu estou dando aula prática para uma galera? Eu tenho medo de levar doença para lá. Então, assim, quando eu vou carregar, eu tenho que mandar a aula para o YouTube. A aula carrega todinha no YouTube, que demora 3 horas por aula, para depois ele voltar. Então, assim, não deu tempo. Agora, hoje, a internet está beleza. Então, até a noite, as aulas vão, tá? Com a aula de hoje também. Então, esses exercícios eu vou colocar para vocês bonitinho, tá? Tudo arrumado, com data, com tudo bonitinho. Tá certo? Tudo bem? Todo mundo conseguiu entender? Sim. Eu acho que a gente está mais devagarzinho, mas está dando para a galera relembrar, né? Então tá, meninos. Hoje vocês estão sendo liberados 10 minutos antes para vocês almoçarem. E aí, um beijo para vocês. Que Deus abençoe o dia, né? Que o final de semana aí seja abençoado. Diga, Lu. Não esquece de parar a gravação, senão você perde ela. Não, agora ele tá... O esquema do Meet, sabe o que ele tá fazendo? Quando eu fecho, ele manda pro e-mail.